nos diz que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia os sentinelas. Israel tinha cidades cercadas por grandes muralhas, sobre elas haviam sentinelas, e os sentinelas ficavam a postos, vigiando. Quando o inimigo se aproximava, o sentinela soava o alarme, tocando a trombeta, e o povo então se preparava para a batalha, com sentinelas atentos, vigilantes, e Israel jamais era pego desapercebida. O inimigo não conseguia entrar, porque ali dentro eles estavam protegidos. Mas quando eles não vigiavam determinados locais, quando os sentinelas dormiam, o inimigo fazia brechas e conseguia entrar na calada da noite. Então matava, roubava e destruía. Para que nós tenhamos a proteção de Deus, nós precisamos manter a muralha fechada. E como nós podemos fechar a muralha de proteção que guarda a nossa vida e a nossa família? Guardando a palavra de Deus. Quando nós transgredimos a palavra de Deus, quando nós desobedecemos, quando nós aprendemos algo da parte de Deus, mas nós praticamos o contrário, no mundo espiritual, é como se nós estivéssemos abrindo brechas, portas, nós estamos dando legalidade para o inimigo agir. Então, através da porta espiritual, da desobediência, o inimigo entra. E Jesus disse em João capítulo 10, no versículo 10, que ele veio para matar, roubar e destruir. Amém? Então nós precisamos guardar a palavra de Deus. O diabo não se importa se você vem à igreja em todas as reuniões. Ele não se importa se você tem um título ou cargos. O que o impede de entrar e agir na tua vida é a presença do Espírito Santo. E o Espírito Santo só habita na vida daqueles que são obedientes a Deus. Jesus disse que eu enviarei o meu Espírito, o Espírito que o mundo não pode receber. Então, para que você tenha a proteção de Deus, para que você de fato esteja descansando na sombra do Deus onipotente, no esconderijo do Altíssimo, você precisa guardar a palavra, você precisa praticar lá fora, no teu dia a dia, aquilo que você tem aprendido de Deus, aqui em cada reunião. Tem pessoa que vai de igreja em igreja e a vida não muda, as coisas não melhoram. O problema não está na igreja, o problema está em como você se porta diante da palavra que você ouve da parte de Deus. Se você não obedecer aqui, se você não praticar aqui, você não vai ser abençoado, você não terá a proteção de Deus, nem aqui e nem aonde você for. Mas se você guardar a palavra, se você praticar em todas as coisas, você vai ser mais do que vencedor. A Bíblia diz que aonde você colocar a planta dos teus pés, Deus te dará por herança. Nós temos a proteção de um Deus todo-poderoso. Um dos maiores bruxos do Brasil deu um testemunho. Uma mulher o procurou e disse: eu quero fazer um trabalho, e eu ouvi que o Senhor é o maior. O Senhor trabalha com os mais poderosos do inferno. Eu quero fazer um trabalho, porque eu quero o marido de uma mulher, e eu pago o que for preciso. E ele disse: deixa comigo. E ele era acostumado a fazer, e o que ele fazia acontecia, porque ele lidava com espíritos poderosos das trevas. Só que quando ele fez o trabalho e invocou as
entidades do mal para lhes pagar e ordenar que eles agissem no casamento daquela mulher. O Espírito disse: não podemos agir na vida daquela mulher, não podemos tocar no casamento dela. E ele pergunta para o Espírito: por que não? Se até aqui vocês têm destruído casamentos, tudo que eu tenho feito tem acontecido. Como eu, o maior bruxo do Brasil, vou perder para uma mulher? A mulher era crente. E o demônio disse: nós não podemos entrar na vida dela, no casamento dela, na casa dela, porque ela está em constante oração, de joelhos, diante daquele lá de cima. Um outro ator deu um testemunho que ele servia os encostos, e você sabe que pessoas que servem os encostos, quando tem festas nos terreiros, costumam sair junto das entidades a cemitérios. Quem já ouviu essas histórias? E eles vão nos cemitérios, e muitas vezes eles estão tomados por espíritos, e eles abrem as sepulturas, e com aquele espírito dominando sua mente, o seu corpo, as suas faculdades mentais, eles até comem as vísceras dos corpos. Eles pegam esqueletos, pedaços do corpo das pessoas para trabalhos espirituais. E ele foi abrir um túmulo para que o corpo daquela pessoa fosse usado para um trabalho. E quando ele foi abrir aquele túmulo, o demônio que estava possuindo o corpo de um homem gritou e disse: não toque neste corpo. E ele parou assustado e olhou e disse: mas por quê? Porque esse corpo não nos pertence. Este corpo é daquele lá de cima. Era o corpo de uma mulher que tinha sido líder do círculo de oração da igreja, e Deus a guardou, mesmo depois de ela estar morta. A Bíblia diz lá em João, que aqueles que são de Deus, Deus os guarda, e o maligno não lhes toca. Se você tem a tua vida na presença de Deus, podem amaldiçoar você, podem fazer trabalhos de feitiçaria, mas nada vai te atingir, porque você está no esconderijo do Altíssimo. Você tem a proteção do Deus Todo-Poderoso, e pode dizer como o apóstolo Paulo: se Deus é por mim, quem será contra mim? Tem pessoa que passa na encruzilhada, no momento em que estão fazendo despacho, e fica assustada: ai meu Deus, que medo! A Bíblia diz que maior é aquele que habita em você do que aquele que está no mundo. O que habita em você é o Criador dos céus e da terra. Aquele que recebe o trabalho é tão somente uma criatura limitada. Mas você serve o Deus da glória, aquele que pode todas as coisas. E se você está com a tua vida na presença de Deus, você não precisa temer, porque cada cilada que o diabo preparar contra a tua vida vai bater no escudo do Altíssimo. A Bíblia diz que Israel saía do Egito e se dirigia rumo à terra prometida. É você saindo do mundo rumo a Canaã celestial. Do Egito a Canaã tem um deserto. De quando você foi chamado das trevas, aonde estava, até você herdar a nova Jerusalém, nós peregrinamos pelo deserto que é este mundo. E a Bíblia diz que no deserto, as nações que se levantaram contra Israel, o povo de Deus, foram vencidas, porque Deus garante a vitória ao seu povo. Diga graças a Deus. Então, um rei chamado Balaque, líder dos Moabitas, que havia ouvido da fama de Israel, do
que Deus havia feito na terra do Egito em favor de Israel, dos juízos de Deus, de como Deus abriu o mar vermelho, de como Deus protegia aquela nação com uma nuvem durante o dia, e como Ele os aquecia com uma coluna de fogo durante a noite, de como eles haviam vencido outras nações que se puseram diante deles, porque a palavra de Deus diz: quando o inimigo se colocar perante ti, ele será varrido. Aquele que se coloca diante de ti como inimigo, por um caminho vem contra ti, e por 7 retrocederá. É promessa de Deus para a tua vida. Então Balaque temeu e pensou consigo: seremos os próximos a ser destruídos. Então ele chama um profeta, que era um profeta pagão, que tinha fama de ser um ocultista, um mágico, chamado Balaão. E ele paga Balaão e diz: amaldiçoa a este povo, para que não nos destrua. Ele entendeu que o físico é o reflexo do espiritual. Você sabia disso? Nós falamos sobre isso na semana passada. Se você está forte espiritualmente, tudo na tua vida tende a ir bem, e o que está mal vai se ajeitando. O que era para dar errado, Deus faz dar certo. Mas se você está fraco espiritualmente, se você está distante de Deus, até o que era para dar certo dá errado, porque você está fraco. Então o inimigo consegue te tocar, e você não avança, você não progride, você não conquista. E Balaque entendeu isso, e ele chamou Balaão e disse: amaldiçoa este povo. Mas Deus não permitiu que Balaão amaldiçoasse o seu povo. Então Balaão, por receber muito dinheiro, ensinou o inimigo como conseguir tocar no povo de Deus. Ele disse: Balaque, não posso amaldiçoar este povo, porque este povo está na presença de Deus em obediência. Então qualquer um que se levantar contra este povo, se levanta contra o próprio Deus. Assim é conosco. Quando a tua vida está em obediência na presença de Deus, quem compra briga contigo, compra briga contra o próprio Deus. A palavra diz lá em Isaías 45: eu irei adiante de ti, quebrarei as portas de bronze e os ferrolhos de ferro, e te darei os tesouros escondidos na escuridão. Imagina o Deus da glória se colocando diante de ti e marchando. Quem vai se colocar diante de você? Nem o inferno, nem o diabo. Você vai marchar triunfante. Se o mar surgir, Deus abre o mar, ou te faz andar sobre as águas. Então Balaão ensinou: Balaque, não há como amaldiçoar este povo, porque Deus está com eles. Eles estão em obediência. Para tocar neles só passando por Deus, e isso é impossível. Mas há uma maneira. Como? Envie mulheres para que se infiltrem no meio deles. Faça elas levarem ídolos de deuses pagãos, de Baal Peor, e faça elas se prostituírem com eles. Se elas conseguirem levá-los ao pecado, Deus, que é santo, que é puro, que está no meio deles, vai se retirar, porque a luz não tem comunhão com as trevas. Aquilo que é santo não tem comunhão com aquilo que é profano. Você está captando o espírito da mensagem? Para o diabo não importa se você vem à igreja, ele não quer que você venha, é uma batalha. Muitas pessoas queriam estar aqui e foram travadas. Você já percebeu que no dia de culto sempre acontece alguma coisa? Parece que é uma luta espiritual. Sabe aquela pessoa que você convidou que quase veio? O diabo está conseguindo prender ela.
mas vir não é o suficiente. Vir faz parte do plano de salvação, mas vir em si não é o suficiente. Tem que vir e praticar a palavra de Deus. Lembra quando uma mulher disse acerca de Jesus: bem-aventurados são os seios que te amamentaram? E Jesus respondeu dizendo: antes, mais bem-aventurados são todos aqueles que ouvem e praticam a palavra de Deus. Então o segredo de você ser guardado por Deus, de você ter a proteção de Deus, de nenhum maior feitiço atingir a tua vida, nenhuma praga, nenhuma maldição, nenhum demônio, ele pode ranger os dentes, mas ele vai ficar do lado de fora, porque a tua vida, a tua casa e a tua família terão a proteção do Deus da glória. Você é o templo do Espírito, porque você ouve e pratica, você guarda. Então não adianta alguém vir aqui e dizer: você vai ser abençoado, Deus vai fazer acontecer em teu favor, se não ensinar que você precisa obedecer. Não adianta eu te iludir, dizer que Deus é contigo, que Deus vai te abençoar, sem te ensinar como Deus vai ser contigo. Deus não vai ser contigo se você não praticar a palavra, se você andar na mentira, no adultério. Há algum tempo uma senhora manifestou, e eu conversei com ela: irmã, a senhora vem na igreja toda semana, a senhora é uma pessoa boa, piedosa, está sempre cantando louvor, e manifestou, se retorceu, o demônio falou: eu vou matar, eu vou destruir. E eu conversei com ela: qual é a brecha que a senhora está dando para o inimigo? Porque o diabo não pode tocar naquele que é de Deus. João diz assim: aqueles que são de Deus, Deus os guarda, e o maligno não lhes toca. Mas tem uma diferença entre ser de uma igreja e ser de Deus. Tem pessoa que é da igreja e não é de Deus. Tem pessoa que tem título, cargo, posição, mas não tem a presença do Espírito, porque não pratica a palavra, não anda em obediência. E o diabo não se importa se você tem título, cargo, posição, se você está na igreja toda semana. O que impede ele de agir na tua vida é quando ele, no mundo espiritual, enxerga que você, mesmo sendo um vaso de barro, está cheio do óleo do Espírito Santo de Deus. Então, eu perguntei para ela: eu quero entender qual é a legalidade. Se esse mal entrou na sua vida e está colocando a senhora em depressão, qual é a legalidade? Porque o mal só age na nossa vida se nós damos uma legalidade, se nós no mundo espiritual abrimos uma porta, se nós estamos desobedecendo a palavra em alguma área. Foi o que eu falei no início da mensagem. Então ela começou a chorar e disse: pastor, é a minha nora, eu não consigo perdoar ela. Eu perdi o meu filho há alguns anos e eu choro todos os dias pela falta dele. E para mim, a culpa de ele ter morrido é dela. O filho morreu de infarto. Que culpa que ela tem? Mas ela culpava a nora. E ela não conseguia perdoar. E aquela mágoa, aquele ressentimento, era no mundo espiritual a porta que o diabo precisava. E o diabo estava roubando a alegria, e não apenas a alegria, mas a salvação. Foi o que eu disse para ela: se a senhora morrer assim, mesmo estando na igreja toda semana, a senhora vai descer no inferno, porque o Espírito de Deus não habita num coração cheio de mágoa, de ressentimento. A pessoa às vezes pensa: eu sou da igreja, eu faço a campanha, eu faço corrente, eu dou o dízimo. O diabo não olha, não é isso que vai impedir o diabo de agir na tua vida. Para ele você pode ser pastor, bispo, reverendo, papa, para não dizer o raio que parta. Para ele não interessa essas coisas. Ou você tem o Espírito Santo em você, ou você não tem. A única coisa que impede ele de entrar na tua vida e destruir é a presença do Espírito Santo. Jesus falou assim, que quando o espírito imundo sai da vida de uma pessoa, você já viu alguém manifesto? É horrível, né? Tem uns que ficam dando gargalhada, querendo arrotear, outros se retorcem, alguns caem.
E Jesus falou, quando o espírito imundo sai da vida de uma pessoa, quando num culto, por exemplo, o pastor ora e expulsa aquele mal, Jesus falou que aquele espírito que estava ali escondido, agindo, destruindo a vida da pessoa, procura outras vidas para importunar. Ele procura outros lugares para habitar e não encontra. E diz consigo, eu vou voltar para a casa da onde eu saí. E volta. E traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E voltando, encontra a casa, que é a vida daquela pessoa que foi liberta, vazia, varrida e ornamentada. Ou seja, a pessoa veio na igreja, ouviu a palavra, recebeu a oração da fé e o mal saiu. Você já veio num culto pesado, se arrastando, e depois no final você se sentiu leve, assim, parece que saiu um peso? Levanta a mão, quem já passou por isso? E aí o espírito sai. Na maioria das vezes, 98% não manifesta, sai direto. 1, 2% talvez que manifesta, que o caso já está bem avançado, o demônio já está fazendo uso capião. E daí ele volta, e a Bíblia diz que encontra a casa, ou seja, a vida da pessoa vazia, varrida e ornamentada, ou seja, ele olha e não enxerga a presença do Espírito Santo. Ou seja, a pessoa veio à igreja, recebeu a palavra e a oração, o mal saiu, mas ela não entregou a vida para Jesus. Ela não assumiu um compromisso de viver uma nova vida, agora não mais segundo os seus desejos carnais, segundo a sua natureza pecaminosa. Ela não se sujeitou à palavra, porque andar em obediência é estar sob a proteção de Deus. Uma vez eu vi um filme, se eu não me engano era Xena, a Rainha das Selvas. Quem já viu esse filme? Antigão, Sessão da Tarde. E era uma mulher que tinha o poder de se comunicar com os animais, e os animais obedeciam ela. Ela era a rainha dos animais. Uma loira bem bonita, por sinal. E tinha um rapaz que era mocinho, que se tornou amigo dela, e juntos eles iam salvar a floresta e os animais, porque estavam construindo uma represa que ia, através da água, destruir tudo. E o rapaz se feriu e precisava ficar sozinho na floresta, no meio de tantos animais perigosos, selvagens. Então ela foi ali, ela pegou um pedaço de pau assim, e ela foi lá e fez um círculo assim, fez um círculo no chão. E aí ela disse para ele, fica aqui dentro e não saia em hipótese alguma. Aí ela fez assim, começou a se comunicar com os animais. E aí ela deu uma ordem, não façam mal, não toquem para quem estiver aqui dentro. Se estiver fora, pode chifrar, pode morder, mas aqui dentro não. E aí ele ficou ali. Só que o tempo passou, ele ficou ansioso. Eu vou sair daqui, e saiu se arrastando. Quando ele saiu, apareceu um rinoceronte assim, furioso, e olhou para ele e já começou assim, ó. E aí ele se levantou apavorado assim, e só deu tempo dele se jogar para dentro do círculo. E aí aquele bichão parou bem na frente assim e não entrou. É mais ou menos assim no mundo espiritual. Quando você está dentro do círculo, é quando você está em obediência à palavra. Não adianta eu vir aqui e dizer assim, eu vou te abençoar, vou fazer oração poderosa, vou quebrar a maldição, vou pular, vou fazer, vou acontecer. Se eu não te ensinar como de fato você ter a proteção de Deus, Deus não anda com quem anda no pecado, no erro, nas trevas. Deus é santo, e para andar com Deus tem que estar em santidade. Então, se você vê que tem uma legalidade, se no teu coração tem uma mágoa, alguém te fez mal, perdoa. Você vai ser o maior beneficiado. Se há um adultério, prostituição, vício, se há algo, se Deus através da palavra do Espírito te mostra algo que Ele condena, que na tua consciência você faz e se sente mal, você sabe que é errado, abandone, porque aquilo ali está sendo uma legalidade, aquilo ali está tirando você desse círculo, e fora desse círculo o mal consegue te tocar. Por isso que tem pessoa que está na igreja com a vida toda destruída,
Às vezes, quantas vezes eu já orei por uma pessoa que se endemoniou, ficou ali toda retorcida, e aí pergunto para o demônio: o que você está fazendo? Eu tirei o emprego, ela está cheia de dívida, está doente, vou destruir o casamento. Daí você manda o demônio embora e conversa com a pessoa começa a chorar: minha vida está destruída, estou pensando em me matar, nada dá certo. Por quê? Porque a pessoa não está na presença de Deus. Então, mais importante do que você vir à igreja, o que é importante, você ouvir a palavra, é você praticar, é você estar dentro desse círculo. Quando você está dentro desse círculo, quando você está em obediência a essa palavra, você pode dizer, como diz ali no Salmos 91, eu habito no esconderijo do Altíssimo. O mal procura para te destruir. Não é o que a Bíblia diz? Que o diabo anda ao vosso derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Então o diabo anda procurando uma vítima, ele anda se babando, cheio de ódio: eu vou destruir. Mas quando ele vê alguém que tem dentro de si aquele que é maior do que o mundo, aquele que é o Senhor dos exércitos, ele sabe que ele não pode comprar briga com você, ele vai importunar outro, e você vive em paz, em vitória, porque você está guardado por Deus. Essa é a mensagem de Deus para você. Você quer ter a proteção, você quer ser guardado, você quer ter paz, você quer preservar a tua família, o teu trabalho, os teus projetos, você quer andar seguro, construir a tua casa sobre a rocha? Ande em obediência. Se você está fora, como aquele rapaz do filme, não perde tempo, corre para dentro do círculo. Vou fazer aqui corre para dentro, porque dentro você pode dizer ali, como diz, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Nenhum mal vai te alcançar, nenhuma praga vai chegar na tua tenda. Vamos nos colocar em pé, em nome de Jesus. Quantos aqui entenderam essa mensagem? Então, Balaão ensinou Balaque a fazer Israel pecar. As mulheres levaram Israel a se prostituir e a idolatria, a adorar a Baal Peor, e veio uma praga e cefou a vida de muita gente. Mas quando eles mataram aqueles que tinham se corrompido, a praga cessou. A Bíblia diz que um homem chamado Finéias atravessou os dois últimos, uma mulher moabita e um homem judeu, e quando eles morreram, a praga cessou. Então, para que você tenha proteção, para que a praga não atinja a tua vida e a tua casa, o único jeito é estar em obediência. O diabo, você sabia que mais poderoso do que um feitiço é uma desobediência, é uma prática deliberada do pecado? Uma vez um demônio falou assim: eu não preciso de um feitiço para entrar na vida de uma pessoa. Me lembrei agora. Ele falou: eu não preciso de um feitiço para entrar na vida de uma pessoa. Basta ela desobedecer aquele lá de cima. Ele fala o general deles, aquele lá de cima. Então, guarde a palavra. E você vai ver que vai valer a pena, você vai ver que a tua vida vai começar a prosperar, você vai começar a avançar, até mais paz, mais alegria você vai sentir no teu coração. Tem pessoa que vem na igreja, mas ela se sente vazia, ela continua se sentindo triste, sendo que Deus quer preencher a tua alma, quer encher o teu coração de paz, quer fazer você se sentir pleno, feliz. Amém? Vou fazer uma oração para que as portas sejam fechadas, mas para que a tua casa, a tua vida não seja encontrada vazia, mas para que o Espírito de Deus possa vir sobre você. Se o Espírito de Deus está afastado, é porque ele viu algo que não permite a entrada dele. Mas então, libere o perdão, se disponha a abandonar o vício, seja a pornografia, uma idolatria, a mentira, uma vida dupla, seja aquilo que Deus tem te mostrado que você precisa abrir mão. Quem abandona o pecado alcança misericórdia, diz Provérbios. Então
Então eu quero fazer essa oração com você, mas primeiro nós vamos cantar com o grupo, vamos adorar a Deus, e em seguida nós vamos fazer essa oração, para fechar as portas, para se consertar.